Oi, pessoal, boa noite. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua luz. Espero que estejam me vendo e ouvindo bem. Estamos na hora, né, pessoal? Já 20 horas e 4 minutos, né? Vamos iniciar então o estudo da noite, né? Vamos todos elevarmos o pensamento e vamos rogar ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe, que nos envolva na sua radiância, no seu amor, na sua paz, que todos nós possamos absorver as boas energias do alto que jorram sobre nós como bênçãos divinas, curativas, harmonizantes, estimulantes para todo o potencial superior que nós tenhamos. Que a tua luz, Senhor, envolva todos os lares, todos os irmãos encarnados e desencarnados, todos aqueles que estão na vida espiritual, ainda em sofrimento, precisando se encontrar, precisando se harmonizar com a nova realidade. Que a luz do teu amor possa tocar seus corações, possa despertar a sua mente para a nova vida em que estão neste momento. Abençoa todos os nomes que estão colocados na área de texto e que a luz do teu amor nos inspire através da espiritualidade que aqui está, nos envolvendo a todos. Obrigado por tudo, Senhor. Sê conosco mais uma vez. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Só um pouquinho, pessoal. Tá dando um probleminha aqui no Facebook. Tem dado uns bug. Vamos ver se a gente resolve para eu conseguir ver vocês aí interagindo. Tá dando um problema aqui. Muito bem, deixa eu abrir outra página aqui pelo computador mesmo, que tá difícil, pelo celular tá difícil. Só um instantinho. Tá dando para ver e ouvir direitinho, pessoal? Como é que tá o som aí? Tá tudo ok, né? Tá, né, Ana? Ana Espina colocou que tá tudo ok. Tá tudo tranquilo, né? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu ver aqui. Então vamos começar, né? Então, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, né? Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós estamos aqui todos os dias às 8 horas, 20 horas, né? De segunda, terça, quinta e sexta e de quarta-feira nós estamos às 9 horas da manhã, né?
E hoje, como é quinta-feira, nós temos o estudo do livro Momentos de Saúde e de Consciência, né? Do espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, né? Então nós estamos no 37º dia de estudo, tá, pessoal? Dessa obra, né? Estamos na segunda parte do livro, que é Momentos de Consciência, né? Que o livro é Momentos de Saúde e de Consciência. Estamos no Momentos de Consciência. E nós estamos no capítulo 4, Conflitos e Consciência, né? E nós começamos na semana passada, nós estamos na metade desse capítulo, nós vamos dar continuidade, né? Então, só para a gente engatilhar aqui, né? Nós estávamos falando aqui que ela falava, né? Que quando o ser recua num tentame, numa tentativa, eis que perde a oportunidade de afinar seus valores a prejuízo do crescimento pessoal, né? Quando a gente tem a oportunidade de enfrentar os desafios, né? Da gente se testar, porque como é que a gente vai conseguindo a segurança? É através dos testes, nós vamos nos testando desde criança, né? Os pais que interditam muito a vontade dos filhos, a iniciativa dos filhos, acabam impedindo esse testar das habilidades, da força física, né? Habilidades todas que nós temos, né? De interação, de execução das tarefas, né? E aí a criança ela cresce insegura, né? Ela acaba crescendo insegura, porque ela não se testou, ela não observou os limites, né? E também ela não procurou superar certos limites, porque ela não conhece, porque ela não tem se testado, ela não tem tentado fazer as coisas, né? E quando tenta, os pais interditam, o adulto interdita. Se é um adulto meio castrador, né? Se é um adulto inseguro, um adulto inseguro, ele está sempre vendo perigo em tudo, ele está sempre vendo problema em tudo, né? Porque ele é inseguro, então ele projeta sobre a criança, ele projeta sobre a criança a sua insegurança e fica interditando o desejo da criança, né? Agora começaram a bater aqui em cima, né? Não sei se vocês estão ouvindo aqui. Estão ouvindo aí? Dá para ouvir aí? Ou não dá para ouvir? Enfim, né? Então vou interditar aqui o nosso desejo aqui. Tá dando para ouvir? Só rindo mesmo, né? Enfim, né? Tá dando para ouvir. O que eu tô dizendo aqui tá dando para ouvir, pelo menos, né? Então espero que fique nesse volume, pelo menos aqui, né? Então, vocês estão entendendo, pessoal? Então, o adulto projeta sua insegurança, dificulta o executar, o fazer, o enfrentar dos filhos, né? Da criança, né? E a criança, não se testando, ela tem uma tendência a recuar, ela cresce sem ter medido as suas capacidades, com medo de errar, com medo de se machucar. Lógico que zelar, a gente tem que zelar pela saúde dos filhos, os perigos reais. Mas é que a pessoa mais neurótica e mais insegura, ela vê perigo em tudo. Ela fica com medo de tudo. Então projeta sobre os filhos esses medos que extrapolam, né? Essa insegurança que extrapola, né? Certo, pessoal? Então, quando o ser recua num tentame, eis que perde a oportunidade de afinar os seus valores, a prejuízo do crescimento pessoal, né? Então, nós já adultos, né? E com tendência a recuar, com tendência
a logo entregar os pontos, a logo desanimar, a logo ficar com medo, com inseguro, né? Então a gente às vezes recua, mas nós não podemos, né? Nós não podemos recuar nas tentativas, né? Nós temos que aprender a enfrentar, né? Tá aumentando o barulho. Até porque nós precisamos desenvolver, né? Lembra que eu falei para vocês que a palavra mais importante aí é autodesenvolvimento, né? E não há autodesenvolvimento sem exercício. Como é que nós vamos nos tornar? Como é que nós vamos nos tornar pessoas melhores, mais desenvolvidas, mais desenvoltas, se nós não exercitarmos, né? E para exercitarmos, nós temos que enfrentar aquilo que é o novo para nós, aquilo que é desafiador. Logicamente, logicamente que não é enfrentar qualquer situação. Nós temos que saber medir as coisas, até para não tentar dar um passo maior que a perna, né? Então há que se ter bom senso, né, no enfrentar os desafios, né? A gente saber também de certas dificuldades e limitações que a gente tem, né? Nós temos que avaliar até para não querer dar um salto maior do que a gente pode, né? Certo? Então nós temos que ter bom senso aí também, né? Desenvolvendo as aptidões, cada vez que tem coartada, até a gente parou aqui, essa frase aqui é o que a gente parou na semana passada, esse parágrafo aqui, né? Eu quis ver melhor, até para ver se tinha algum problema no texto, achei que fiquei meio desconfiado se tinha algum problema no texto, mas não tinha não, tá? O texto é assim mesmo, é que às vezes tem algum problema no PDF, alguma digitação errada, e é muito importante, né? Mas tá tudo certo, né? Então, vamos pegar daqui, né? Desenvolvendo as aptidões, quer dizer, nesse exercício de desenvolver, que todos nós estamos inseridos, devemos estar inseridos, né? Do enfrentar as situações, tentar nos desenvolver, cada vez que nós temos coartada uma ação, o que é isso? Interditada uma ação, não é? Que nós somos interditados, coartados. Somos. Agora aumentou. Nossa, tá chegando perto aqui. Daqui a pouco aparece um buraco na minha parede aqui. Então, cada vez que nós somos interditados naquilo que nós queríamos fazer, naquilo que nós estávamos nos dispondo a fazer, né? A gaucilada, né? Coartada é como estreitar, limitar, né? Trabalhador de espírito não é fácil não, viu, pessoal? Trabalhador de espírita tem que ter uma paciência, tem que ter um sangue frio que... Ai, ai, né? Cada vez que tem coartado uma ação ou não entendendo uma situação, o ser bloqueia a faculdade de produzir. Olha que interessante. Cada vez que a gente tem interditada, coartada, né, limitada a nossa ação de alguma forma, né, ou porque a gente não está entendendo também uma certa situação, surgiu um problema, surgiu uma discussão, né, um revés qualquer lá que a gente não está conseguindo digerir, a gente tem uma tendência a bloquear a faculdade de produzir. A gente tem uma tendência de retrair a força daquele verbo. A gente tem uma tendência a se inibir, a gente tem uma tendência a se retrair, né? Muitas vezes fala assim, então também, se não é assim também eu não vou fazer mais, né? Se não querem fazer, não querem que eu faça do jeito que eu quero, eu também não faço mais. Aí surgem dificuldades variadas, dependendo da pessoa, dependendo de como ela lida com o problema, né? Em que a faculdade de produzir,
ela fica bloqueada. Entendeu? Nós podemos fazer isso também com fazendo coisas erradas. Por exemplo, quando a gente começa a fazer coisa errada e a nossa consciência começa a nos culpar, há uma tendência também de nós retrairmos a força daquele verbo. Há uma tendência da gente retrair a força daquele verbo. Seja no presente, seja no futuro. Por quê? Porque é como se fosse uma medida de proteção. Eu sei que eu estou fazendo, eu sei que eu estou usando errado aquele verbo, o verbo falar, o verbo, é, o verbo pensar, né? O verbo agir. Eu sei que eu tô fazendo de forma errada. Então, até como uma medida protetora, nós começamos a retrair aquele verbo. Tá? E aí nós começamos a ter dificuldade em fazer certas coisas, né? Para que a parte não prejudique o todo. Para que a parte não prejudique o todo. Você sabe onde é que eu vi muito isso já? Atendendo assim no consultório, né? Eu já vi muitas vezes isso com rapazes, até jovens assim, né? Moços assim, que começam a ter relações sexuais com pessoas casadas. Então lá um rapazote lá que começa a se envolver com uma certa moça, casada, uma senhora, né? E começa, às vezes, marido viajante e tal, né? E começa a frequentar a casa da pessoa e ter relações com a mulher, né? Interessante que várias vezes eu vi o rapaz começar a ter problemas sexuais, problemas de ereção, de falta de ereção, né? Problemas de impotência, né? É, porque começa a associar a sua função sexual com algo que no fundo a sua consciência ela não aceita. E começa uma coisa também importante, começa a associar uma atividade que é a atividade sexual começa a associar com tensão, com preocupação, né? Da pessoa voltar, do marido chegar, né? De alguém descobrir. Então, quando a gente começa a associar, por exemplo, o sexo, né? Que deveria ser associado com relaxamento, com tranquilidade, né? Com alegria, tem que estar associado a isso. Quando a gente começa a associar o termo sexo, né? A função sexual, com coisas que preocupam a gente, que tensionam, né? Medo, né, João Franco, medo, né? Consciência pesada, aí inconscientemente o corpo começa a se negar, entendeu? Então eu já vi várias vezes jovens começarem, né? Às vezes ele começa falando que está com problema, mas não sabe por quê. Aí a gente começa a perguntar quando é que começou, tal, começa a investigar, aí começa a aparecer problemas desse tipo. Interessante, né? Então é uma das coisas que pode acontecer, né? Certo? Só para vocês entenderem na prática, né? Certo? Então é uma situação essa que a nossa consciência começa a bloquear, né? Mas muitas vezes pode ser uma interdição de fora e que eu não estou conseguindo lidar com aquilo. A gente tem que ter criatividade, a gente tem que ter jogo de cintura, tem que ter humildade, a gente tem que aprender a digerir as situações. Mas quando a gente não faz isso, a gente cai em sentimentos negativos e geralmente a gente recolhe a força do desejo. Ah, eu não quero mais também. Eu não desejo mais, não quero mais aquilo. Já que eu não posso, já que não pode ser do meu jeito, eu também não quero mais. Não brinco mais, né? Ok? Então a gente retrai o desejo
né? E aí a gente começa a ter dificuldade para aquela atividade ou para aquele fazer, né? Ou até se negar a fazer, né? Perdendo-se no emaranhado dos receios e das incertezas. Na verdade, são vários sentimentos que podem fazer parte aí, né? São vários os problemas que podem aparecer, né? Cabe-lhe, portanto, logicar para agir, né? Usar a lógica. Cabe-lhe, portanto, logicar para agir, analisar, né? Digerir as situações, para agirmos, né? Medir as possibilidades e produzir, trabalhando pelo aprimoramento interior, que responde pela harmonia psicofísica do seu processo evolutivo, né? Vocês estão entendendo? Então, cabe a nós gerirmos as situações, utilizarmos a lógica, né? O entendimento, utilizarmos de todos os recursos que nós temos para lidar com certas situações, com certas dificuldades, né? Eu tô tendo que usar todos os recursos aqui hoje. Aqui o negócio é, quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Aqui a demonstração, eles estão fazendo do jeito que foi combinado aqui, viu? Certinho, para dar uma, para demonstrar na prática como é que faz. Ai, ai. Tá certo que daqui a pouco eu jogo o computador pro alto, faço um escândalo aqui, né? Tá perfeito, né, Ana Espina? É, então, a gente tem que dar risada mesmo dessa situação. Se vira nos 30, né? É. Isso porque já faz um mês mais ou menos que tá essa bateção aqui, exercício de paciência aqui, né? A gente pede paciência, cuidado quando vocês pedirem paciência, viu? Ah, Senhor, dá-me paciência, né? Aí os espíritos trazem dificuldades, né? Que é o modo da gente adquirir paciência, né? Você pede paciência, eles mandam dificuldade, que é o modo da gente adquirir paciência, né? Portanto, não peçam paciência. Tô brincando, né? Pode pedir sim, tá? Ok, pessoal? Então vamos lá. Mas não se preocupa não, a hora que der 9 horas, para de bater aqui. Tá certo? Então vamos lá, né? Ok. Cabe-lhe, portanto, logicar para agir, essa aqui já foi, né? Medir as possibilidades e produzir trabalhando pelo aprimoramento interior que responde pela harmonia psicofísica do seu processo evolutivo, né? Por quê? Porque a gente lidando bem com as situações, nós digerindo, utilizando os recursos que temos, né? Nós mantemos e produzimos a harmonia psicofísica. Entendeu? Nós produzimos a harmonia psicofísica. Caso contrário, nós produzimos a doença. Nós produzimos a desarmonia psicofísica, seja do psíquico, seja do físico, seja do emocional, tá? E aí os resultados são prejudiciais, né? Ok, pessoal? A consciência alarga os horizontes do pensamento. A consciência alarga os horizontes do pensamento, né? Nós vamos adquirindo uma lucidez maior conforme vamos exercitando, né? Os recursos que temos, o entendimento, conhecimento, né? Então, alarga os horizontes do pensamento, facultando a saúde real, que se expressa como equilíbrio perante o cosmos. Né? A Joana Jones fala que a gente tem que manter o equilíbrio, né? O bom humor em todas as situações. Eu sei que é um desafio difícil, né? Para nós, no nível que nós estamos, né? Não é fácil isso, mas é necessário. É algo que nós vamos aprendendo com o tempo, com as dificuldades, com os reveses, né?
No início, qualquer coisinha já nos abala. Com o tempo, coisas maiores podem nos abalar. Mas com um pouco mais de tempo e vivência, nem as coisas maiores, né, já não tem mais o poder de nos abalar. Porque a gente vai aprendendo a criar resistência, a criar força interior, não é? Então, é algo que a gente vai aprendendo com o tempo, né? A Silvana, com a vida ensina, né? Exatamente. É por isso que estamos aqui, né? Para aprendermos com essas dificuldades aí, né? Para que o resultado final seja equilíbrio. Se o resultado final está sendo desequilíbrio, nós estamos fazendo o caminho errado, tá? Se o resultado final das nossas lutas aí está sendo desequilíbrio, é sinal que nós estamos nos perdendo no meio do caminho, tá? O resultado final, de vez em quando eu falo isso para vocês aqui, né? O resultado final dos nossos estudos, das nossas reflexões, da vida prática nossa, tem que ser a autoiluminação, né? O resultado final desse processo tem que ser a autoiluminação, entendeu? Senão, é sinal que nós estamos perdendo oportunidades. É sinal que alguma coisa está se perdendo no meio do caminho, né? A Ana Spina colocou, desviando para onde? A gente não está sabendo aproveitar as ocorrências, não está sabendo entendê-las da forma correta, não está sabendo lidar com as emoções diante das ocorrências, se entregando a emoções perturbadoras, não está sabendo confiar que tudo é passageiro, que todas as dificuldades não são eternas, elas são passageiras e trazem em si um aprendizado, né? Vocês estão entendendo? O resultado final tem que ser fruto de digerirmos as situações, tirando um resultado positivo. Se não estivermos tirando um resultado positivo, nós estamos tirando um resultado negativo. Entendeu? E se estamos tirando um resultado negativo, nós estamos perdendo de aproveitar oportunidades. Porque só sofrer não adianta. Tem o bem e o mal sofrer. Né? Só padecer dificuldades não adianta. É assim de a gente padecer dificuldade. Mas a gente padecer dificuldades cada vez mais revoltados, cada vez mais aflitos, cada vez mais desesperados, isso é tirar um bom resultado das situações? Né? Quer dizer, as situações adversas, elas existem para que nós aprendamos a digeri-las, aprendamos a lançar. É para elas que existe a confiança, é para elas que existe a fé, é para elas que existe o amor, é para elas que existe o perdão, é para elas que existe a compreensão, né? Ou será que o perdão, compreensão, discernimento, paciência, tolerância é para os momentos de alegria, os momentos de paz, os momentos de felicidade? Nesses momentos a gente não precisa de nada disso, praticamente, né? Não requisita de nós nada disso, certo? Esses momentos não requisita, não força nada, é uma alegria. É uma alegria, um bem-estar, né? A gente precisa dessas virtudes para os momentos difíceis, é para os momentos complicados, entendeu? É justamente para essas situações. Se chegar nelas e a gente não usar elas, se a gente não lançar a mão delas, vai usar quando? Né? Tem uma mensagem de Emmanuel, né? Eu já falei para vocês uma vez. Tem uma mensagem de Emmanuel que chama
equação divina, né? Se eu não me engano, é na Fonte Viva, se vocês procurarem, colocar equação divina, Emmanuel, no Google, vai aparecer lá a mensagem de onde que é e tal. E ali fala justamente isso, né? Emmanuel faz uma reflexão justamente sobre isso. Que Jesus, na conta de Jesus, na equação matemática de Jesus, então vamos lá: escárnio, zombaria, desprezo, sofreu agressões, indiferença, tal, né? Os vários fatores lá na conta de Jesus lá, né? O resultado, o que que foi? O resultado deu amor, né? Resultado final. Por isso que é a equação divina, né? Na conta de Jesus lá, ele somou várias coisas, o resultado deu amor. Nas nossas contas, se a gente for somar essas coisas aí, dá revolta, dá ódio, dá ressentimento, dá mágoa, né? Então, vocês entendem a nossa diferença para Jesus? Né? Ele está certo, nós estamos errados, né? Nós estamos errados porque ele sabe processar isso tudo. Nós estamos aprendendo a processar essas situações todas, né? Bonito, né, pessoal? Eu acho. Tá? Então, sabermos processar isso tudo faz com que a gente siga em frente. A gente segue em frente. Quem se fixa no mal fica paralisado, né? Fica fixado no espaço, no tempo das situações problemáticas. Quem lança a mão dos recursos superiores, avança em equilíbrio, né? Essa é a diferença, né? Certo? Jesus é o nosso modelo e guia, né? Como diz no livro dos Espíritos. Então é em Jesus que nós vamos nos pautar. Para isso que nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, para isso que nós temos em Jesus o nosso padrão ético, né? Do comportamento, como agirmos, né? Só que precisamos entender que o nosso crescimento é gradativo, não é? Então nós não vamos ser um Jesus assim, de uma hora para outra. Nós vamos, a cada encarnação, tentarmos, né? Dia após dia, tentarmos nos harmonizar, né? Nós vamos tentando nos harmonizar, mas tendo, Jesus veio não foi à toa aqui para a Terra, né? Veio para nos dar um exemplo de como agirmos, né? Então é isso que nós estamos fazendo, certo? E que mantém, é um padrão de saúde para nós, né? Perdoar, compreender e avançar, nós somos os maiores beneficiários disso, né? Ao invés de nos entregarmos à revolta, né? E todo conjunto de situações aí negativas, né? Sendo a criatura um cosmo em miniatura, cada pessoa é um universo em particular, né? Sendo cada criatura um cosmo em miniatura, é regida pelas mesmas leis do grande universo, né? Então nós temos a nossa psicosfera, cada um de nós, é como se cada um de nós vivesse dentro da sua bolha de realidade. E assim efetivamente é, porque a nossa psicosfera é o nosso microcosmo, é o nosso universo paralelo, o nosso universo em que cada um de nós vive, que vai estar mais ou menos sincronizado aí com a realidade de fora, dependendo da nossa capacidade de aceitarmos a realidade de fora como ela é, né? O nosso universo pode ser um universo muito distante da realidade, né? No sentido bom e no sentido negativo também, né? Às vezes as coisas fora estão bem e eu estou lá todo negativo, todo, né? Na minha psicosfera, uma vibração de tempestade, né? Tempestade mental. E pode o contrário, né? As situações de fora estarem difíceis e eu estar bem no meu microcosmo, né? Na minha psicosfera. Porque eu tenho cultivado essa harmonia,
porque eu tenho cultivado o bem e o equilíbrio dentro de mim, né? Seja na família, no trabalho, onde eu estiver, né? Mas cada um de nós é um universo em particular, né? E vai viver, e nós vamos viver no epicentro, né? No eixo central, no vértice das nossas próprias criações, né? Nós vamos ver gravitar em torno de nós as nossas próprias criações, os nossos próprios desejos, atraindo coisas, situações, consciente e inconscientemente, situações embaraçosas, problemáticas, né? Até que não precisávamos estar vivendo, mas que nós atraímos por força de coisas que temos no nosso inconsciente, padrões de pensamento negativo, né? Que tudo isso nos cabe compreender e modificar. Se a nossa vida está tendo resultados muito negativos, vamos parar e pensar quais padrões de comportamento, de pensamento eu tenho cultivado, né? Padrões positivos ou padrões negativos? Pessimismo, otimismo, paz interior ou uma briga constante comigo mesmo e com os outros, né? O que que eu tenho cultivado dentro de mim? A paz ou a guerra dentro de mim, né? Então são coisas que a gente tem que avaliar, né? E em ponto pequeno nós temos grupos, nós temos grandes grupos. Também as pessoas se juntando e demonstrando coisas boas ou coisas negativas, né? De acordo com a sintonia desse grupo, né? A Rejane colocou, eu penso, o que a vida quer me ensinar com isso, né? Então, isso é uma coisa boa. O que que eu posso aprender com essa situação, né? Exatamente, a Graça colocou. Somos o eixo do amor e do bem. Então, esse é o pensamento que nós devemos cultivar, né? Eu vivo no eixo do amor e do bem na minha vida, né? Então, esse é o tipo de pensamento bom que a gente tem que fixar na nossa mente, utilizar todos os dias, né? Junto com infinitos outros pensamentos que a gente pode criar, que a gente pode estruturar, exercitar, né? Dizendo assim no presente, né? Joana de Anjos fala, e outros autores também falam, né? Que a gente deve dizer essas frases, essas autossugestões no presente, né? Utilizando a conjugação no presente, porque nós queremos que o nosso inconsciente ele absorva essa ordem mental, essa programação mental, executando como sendo uma realidade. E não como sendo uma coisa que vai acontecer futuramente. Ah, eu serei feliz, eu serei, né? Alguma coisa, mas que a gente coloca no futuro. Quer dizer, ela diz para a gente colocar no presente. Então, eu sou feliz a cada dia, né? Eu sou mais feliz na vida, mais realizado. A cada dia eu me sinto melhor no meu trabalho. A cada dia eu durmo melhor. Todos os dias eu durmo bem. Eu durmo bem. Eu pego no sono logo que eu fecho os olhos para dormir. Sempre tenho um sono profundo e reparador. Me relaciono bem com as pessoas. Tenho ótima memória. Isso é bom para quem está meio ruim da memória, né? Né? Certo? Então, isso é nos amar. Os espíritos falam assim, às vezes a gente acredita mais em defeitos do que nos potenciais virtudes que nós temos. E fica lá, batendo em defeito, ao invés de trabalhar pelo desenvolver das virtudes, né? Então a própria Joana de Anjos fala, né, que o melhor exercício é nós nos autossugestionarmos, nos autoinduzirmos, ela usa o termo induzirmos, né? Porque nós somos o que pensamos, plasmamos, não é? Então ela fala isso em vários livros, né? Certo, pessoal?
Então nós vamos fixando através dessa repetição, né, dita no presente, frases construídas sempre positivas, né? E aí nós vamos fixando como programações novas, como se fossem gravações que a gente vai fazendo que vão ficando no nível subconsciente. E nós agimos no dia a dia muito mais subconscientemente do que conscientemente. O nosso fazer é muito mais automático do que a gente pensa, do que a gente imagina. Por isso que nos autoprogramarmos para as coisas boas é uma boa estratégia. Por quê? Porque nós vamos automatizando as atitudes boas quando a gente precisar delas, nós temos por ato reflexo, nós temos por condicionamentos gravados já certas induções para que nós hajamos de forma melhor. Tá? Ok, pessoal? Tá ficando claro? Tranquilo? Ok, né? Deixa eu ver aqui. Então, se na nossa psicosfera nós tivermos as projeções constantes de pensamentos bons, dessas induções positivas, a minha mente irradia a luz. No meu pensamento, somente imagens positivas e benéficas. Eu só cultivo o bem na minha mente. São frases positivas. Né? Na minha casa mental, só adentram pensamentos iluminados. Né? Então a nossa psicosfera começa a refletir esse estado interior que eu tenho cultivado. O hálito mental que eu terei será um hálito mental gostoso, refrescante. Será um hálito mental que, onde eu estiver, eu estarei levando um campo vibratório gostoso, apaziguador, calmante, revigorante, curativo, onde as pessoas que se achegam se sentem bem, onde as pessoas que se aproximam gostam de permanecer, certo? Né? É um hálito mental, né? Agradável, porque eu estou fazendo a higiene mental todo dia. Estou fazendo a higiene mental, limpando a minha mente, né? Eu jogo fora tudo aquilo que não serve para a minha mente. Jogo fora tudo aquilo que não serve para a minha evolução. Eu limpo, eu lavo. Pode até imaginar que você está lavando o teu cérebro, limpando as toxinas, né? Eu coloco para fora todas as toxinas do meu sistema nervoso. Meu sistema nervoso está iluminado e perfeito. Meu sistema nervoso está em perfeita saúde, funcionando na mais reta e justa ordem divina. Ok? Né? Então, a energia divina está me curando de dentro para fora. A energia divina está me curando de dentro para fora. Né? Tá, é infinito, assim, as possibilidades são infinitas, assim. E é gostoso, né? Isso aqui eu estou falando de improviso aqui para vocês, porque são coisas que a gente está acostumado a cultivar, a construir, porque vai ficando uma coisa gostosa, quase que uma brincadeira, né? Sadia, né? Brinca com os amigos, né? Ao invés de conversar coisas ruins, converse coisas. Vamos brincar de conversar. Vamos brincar de falar frases positivas? Vamos lá, vamos fazer um bate-bola aqui de frases positivas. Você fala uma, eu faço outra. Vamos fazer um bate-bola, né? É uma boa brincadeira, né? Em grupo, por exemplo. Junto os amigos do centro, os amigos vão fazer um bate-bola de.
onde só cabe aquele que errar na frase, não, tá fora. Eu tô brincando. Nunca brinquei, nunca fiz essa brincadeira em grupo aí, mas, né, deve funcionar, né? Peraí que eu. Pronto, tá? Ok, mas é algo pra gente ir cultivando, né? Desse perfeito entrosamento entre os pequenos e o grande foco, surge a harmonia, que é a sua mais nobre manifestação, né? Nosso entrosamento entre nós e a vida, o cosmo, Deus, a sincronização perfeita, a sintonização com a consciência cósmica, com o ser por excelência, né? Nós estamos desenvolvendo o ser em nós. Quem é o ser por excelência? É Deus, né? Por isso que nós estamos desenvolvendo o reino de Deus dentro de nós. O Deus interior, o Self, né? Então, o entrosamento que há entre o mundo de dentro e o mundo de fora, né? Entre o Self e o ego, matéria e espírito, essa harmonia que nós vamos vivendo na situação de sermos espírito e vivemos no mundo material. Então, a felicidade, ela será o perfeito entrosamento entre o self e o ego, o espírito e a matéria, pelo menos enquanto a gente vem reencarnando, né? Certo? Eu sou luz e sintonizo com a luz divina. Aí você pode imaginar a luz divina, um sol maravilhoso de luz e você recebendo esse banho de luz e sintonizando com essa luz maior. Deus, né? Representando Deus, por exemplo, né? Porque a gente ainda precisa de imagens, a gente precisa ainda de, né? De criações mentais para a gente se relacionar com esses pensamentos, né? A luz divina banha todo o meu ser, todo o meu corpo, toda a minha alma, né? Os fenômenos conflitivos que se manifestam na conduta e na emoção da criatura são efeitos do estágio em que se encontra o espírito reencarnado, né? Os fenômenos conflitivos que se manifestam na conduta e na emoção da criatura, quer dizer, todo conjunto de conflitos que a gente fica nutrindo e vivenciando dentro de nós, eles são efeitos do estágio em que nós nos encontramos ainda, do estágio de desenvolvimento que nós estamos, que ainda dá muita margem a muito conflito. Ah, Alexandre, por isso que você falou que a gente precisa se desenvolver mais. Exatamente. Porque nós mantemos áreas não desenvolvidas, áreas vazias, né? De não desenvolvimento, né? Em que nós não somos ainda. Nós não temos certos potenciais desenvolvidos como nós precisaríamos para enfrentarmos certos desafios existenciais. Aí a gente se vê desequipado. Aí a gente se vê inseguro. Aí a gente se vê amedrontado diante da vida e diante dos desafios existenciais da nossa vida. Aí que surgem os conflitos, entendeu? Aí que surgem os receios, as inibições, aí que surgem os vários problemas que a gente vive, né? As dúvidas que nos absorvem, né? Por quê? Ainda resultado do nível de desenvolvimento precário em que nós nos encontramos. Quem que vai poder mudar isso? Nós. Quem que vai poder desenvolver o nosso ser? Nós, não é? Nós é que vamos poder desenvolver. Ninguém vai poder desenvolver, ninguém vai poder desenvolver o meu ser. Eu não vou poder desenvolver o ser de vocês, né? Isso é pessoal, é intransferível, né? É cada um que vai ter que despertar para a importância
do autodesenvolvimento. Tá ficando claro, pessoal? Tá tranquilo? Tá? Então, quando a gente percebe esses problemas em nós, né, a gente não precisa ficar se machucando, não precisa ficar se depreciando, não precisa ficar se maltratando, se culpando, nada disso vai ajudar. A única coisa que precisa é tomarmos consciência ainda de certos vazios, de certas precariedades e bora trabalhar, vamos estudar, vamos exercitar. O estudar aqui é nos conhecer, né? A gente tem estudado o Espiritismo, vamos entender a vida, as pessoas, vamos ajudar mais, vamos amar mais. Conhecimento e amor. Conhecimento e amor, né? Teoria e prática, tá? São as asas que propulsionam o nosso voo espiritual. É o que gera o desenvolvimento do self. Conhecimento e amor. Entendeu? São as duas coisas que desenvolvem o ser. Detectar o self e exercitar o self, desenvolver o self. Conhecimento e amor. Certo? Ok. Para que a gente mude de estágio. Para que a gente vá para outros patamares, outros níveis. Tá? Vai superando os conflitos. Lógico que outras dificuldades vão surgindo, mas a realização, a planificação, ela vai sendo cada vez maior. Cada patamar que a gente vai subindo, é lógico que sempre haverão problemas a resolver, situações a melhorar, a compreender mais, a aprofundar mais, aprimorar sentimentos, né? Mas é acompanhado cada vez de uma crescente felicidade, né? Uma crescente planificação, sensação de maior liberdade, de maior completude, de maior segurança. E isso vai crescendo, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Entendeu? Tá? Então não é que assim a gente só vai ser feliz quando chegar no final. Eu não sei quando é que vai ser o final, mas não é na chegada, é o próprio caminho. É o caminho. No caminho nós já vamos nos sentindo melhores. Não é só quando chegar no final. Então a gente tem que valorizar a caminhada, o passo a passo. Porque hoje eu já posso ficar melhor. Saindo daqui hoje eu posso estar melhor do que quando eu entrei. E antes de dormir eu posso fazer uma leitura e ficar melhor ainda. E amanhã acordar bem e já acordar com pensamentos positivos e a decisão de ser feliz. E eu posso criar esse círculo virtuoso em que eu vou retroalimentando as coisas boas, os sentimentos bons. Então a minha vida, embora continue com problemas, com dificuldades, mas agora, na minha caminhada, eu estou cada vez melhor. Certo? E isso é possível, é viável, né? Eu só preciso acreditar e decidir e buscar, né? O organismo, amoldando-se aos sutis equipamentos espirituais, reflete a necessidade de progresso que o caracteriza, impelindo-o à incessante transformação intelecto-moral, sua meta, sua busca. Então, olha só que interessante, né? O organismo amoldando-se aos sutis equipamentos espirituais reflete a necessidade de progresso que o caracteriza. É lógico que a gente sofre reflexos kármicos do passado. O perispírito vai jogar para o corpo físico aquilo que precisar expelir para o corpo físico para se limpar espiritualmente, né? Para que possa se reharmonizar intimamente a criatura, né? Os problemas kármicos. Mas também isso faz parte do nosso processo aqui de encarnação, né? Mas também nós vamos através da mente, isso que a gente está falando aqui, através da mente, através
do pensamento mais positivo, da atitude decidida de ser feliz, né? Dessa energia saudável que nós vamos irradiando, isso vai passando pelo perispírito e pelo perispírito vai chegando ao corpo. E chegando ao corpo, tem uma tendência a produzir saúde, tem uma tendência a produzir harmonia, tem uma tendência a produzir equilíbrio, bem-estar, entendeu? Que vem de dentro, que vem da força do meu desejo de viver, do meu amor à vida, do meu amor ao corpo, né? No sentido de cuidar do corpo, de amar, de dar a ele o que ele precisa, né? De cuidar da minha existência, das pessoas ao redor, de fazer o bem, né? Quer dizer, esse expandir de coisas boas passa pelo perispírito e chega ao corpo físico, né? Que vai levando a modificações. Tanto o corpo reage sobre nós através de doenças, né? E faz a gente melhorar também em certos aspectos, quanto nós melhorando, nós vibramos positivamente e ajudamos o corpo a melhorar. Entendeu? O João Franco colocou, não é construído um castelo de cartas, é um castelo com excelente fundação, exatamente, isso mesmo. João, é construir sobre a rocha. A rocha é a rocha do espírito, é a rocha da fé, é a rocha do bem, né? Não a areia, né? Que a nossa segurança é baseada em fatores de fora e não fatores de dentro. Minha segurança é baseada no muito dinheiro que eu tenho, ou na beleza que eu tenho, ou no poder passageiro que eu tenho, mas eu não estou construindo os alicerces do espírito. Estou acreditando muito nos fatores de fora, que podem se transformar de uma hora para outra, né? Pode se transformar se eu basear minha segurança, toda a minha alegria e felicidade apenas nos processos de fora, é colocar muito sobre a areia, é construir sobre a areia. Vem os vendavais e não resta nada. Mas agora, construir de dentro para fora, né? A gente pode até ter aqueles atributos que eu acabei de falar, mas eles são fundados principalmente na beleza interior, na riqueza interior, né? Fundamentados principalmente no conhecimento e no amor, né? Então aí que nós temos a verdadeira segurança. A gente já está acabando, pessoal. Rapidinho, tá? Ademais, face à historiografia do seu passado, o ser ainda padece conflitos que lhe são sugeridos e transmitidos por sequazes ou vítimas espirituais de jornadas transatas que a morte não aniquilou, né? Então aqui está dizendo que junto com, em função da nossa história pregressa, né? Nossa história passada, as encarnações que a gente já viveu, tal, nós trazemos ainda conflitos que são sugeridos, além dos conflitos que nós já trazemos, além dos conflitos que nós já trazemos, culpas e, né, coisas que a gente sabe que fez errado no passado, nós temos também aqueles que foram prejudicados por nós, próximos a nós, no nosso encalço. Alguns encarnados, outros desencarnados, mas próximos a nós e sempre olhando os nossos defeitos, sempre olhando o que a gente está errando aqui, sempre valorizando o mal, sempre valorizando as coisas mais difíceis do nosso ser, né? Criando situações embaraçosas. Quem está no plano espiritual, os obsessores, ficam sugerindo conflitos na nossa mente, ficam sugerindo, você não vale nada, você é o mesmo canalha do passado, você, né? Ninguém gosta de você, e você também não gosta de ninguém. Então esses obsessores ficam jogando, ficam semeando na nossa mente isso aí. Tudo que você faz dá errado. Eu não vou deixar você ser feliz, você não vai ser feliz nunca.
Entendeu? Então eles ficam jogando para ver se a gente pega. E a gente já trazendo esses conflitos do passado, às vezes a gente aceita essas sugestões. Porque eles estão assim, conflitados. E muitas vezes por responsabilidade nossa também, né? Então, mas eles estão conflitados e querem que nós também fiquemos. Querem que nós também fiquemos presos ao conflito. A autodepreciação, nos sentindo um zero, né? Incapacitados de fazer qualquer coisa. Tá? É isso que eles querem. Agora, nós não precisamos cair nessa. Nós não precisamos aceitar isso. Por isso que a gente está estudando aqui. Porque é o modo da gente ir saindo dessa obsessão. É o modo da gente ir saindo dessa indução hipnótica que eles fazem conosco. Aí, ó, os obsessores estão batendo, estão bravos. Tô brincando, tadinho. Estão trabalhando, né? Deixa eu trabalhar, deixa o homem trabalhar, né? Mas, mas eles tentam puxar para baixo. O nosso desejo, e o que a gente precisa, é a gente se manter bem e puxá-los para cima. Aí, ó, tá maior agora, o barulho tá aumentando. O que nós precisamos é ficarmos bem para puxarmos eles para cima, porque nós muitas vezes jogamos eles para baixo no passado. E nós precisamos ajudar. Por isso que Deus permite. Por que que Deus permite que esses espíritos fiquem? Porque nós fizemos mal para eles. Então, é responsabilidade nossa suportar a presença deles, querendo mal de nós, e ainda ajudá-los para que subam junto conosco. É justo. É justo, tá, pessoal? Certo? Então, superarmos esses conflitos é ajudarmos a nós e a eles e dar prova que funciona o bem na nossa vida e pode funcionar na vida deles também. Que nós não somos mais o mesmo do passado, que todo mundo pode se aprimorar, eles também podem se aprimorar, tá? Só para terminar, aqui é rapidinho, ó. Só tem uma questão do Livro dos Espíritos aqui, que ela sempre termina os temas aqui com o Livro dos Espíritos, né? Diante da palpitante e frequente manifestação dos conflitos nas vidas humanas, Allan Kardec solicitou esclarecimentos aos numes tutelares, aos espíritos amigos, né? Conforme se lê na pergunta 361 de O Livro dos Espíritos. Pergunta 361. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? Aí a resposta foi: são as do espírito nele encarnado, ou seja, a nossa mesmo, né? Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Nossa atitude será melhor quanto mais a gente traz conteúdos bons, né? O que equivale a dizer sem conflitos. O mal causa conflitos em nós. O bem nos liberta dos conflitos. Se a gente já está achando que a gente está muito conflitado, é sinal que nós estamos precisando buscar mais o bem. Porque o bem é a saída do labirinto do mal que nós entramos um dia. O bem é o fio de Ariadne lá, nos tirando do labirinto de erros, de conflitos que a gente acabou se metendo. Tá? E para terminar mesmo, desse modo, a superação dos conflitos se dará mediante o esforço ingente oferecido pelo ser em evolução, que se deixa planificar. Esforço, pessoal. Esforço. Superação dos conflitos se dará mediante o esforço. Esforço contínuo, intensivo, constante. É o meio da gente superar os conflitos. Fortalecer a vontade. Desenvolver uma vontade férrea, que não se dobra
diante das dificuldades, diante dos problemas, né? Dos desafios, uma vontade férrea, né? Bem forte. E caminharmos adiante. Boa vontade e perseverança, tá? A boa vontade faz milagres por nós, se nós continuarmos nela, né? Não nos deixando desanimar. Certo, pessoal? Vamos então finalizar, né? Já estamos na hora, graças a Deus, terminando, né, esse capítulo abençoado para todos nós, tá? Senhor Jesus, obrigado pelo dia que tivemos, abençoado desde o seu começo até o momento do agora e certamente até o nosso sono, quando poderemos continuar na nossa busca de espiritualização. Abençoa, Senhor, todos nós que estamos aqui. Abençoa porque temos a capacidade de ouvir, a capacidade de pensar, de sentir, de falar, a capacidade de andar, de sorrir. Temos a capacidade, Senhor, de produzir e de amar. Não havendo limites para o que podemos realizar, cabendo à nossa mente estabelecer parâmetros desejáveis, necessários e imprescindíveis para a nossa melhoria. Contamos com a tua ajuda, contamos com a ajuda dos benfeitores espirituais e contam eles com o nosso esforço, com a nossa adesão, com a nossa decisão. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa todo o nosso grupo e abençoa todos os necessitados em torno de nós. Que assim seja. E abençoa esses amigos que estão batendo. Abençoa também esses irmãos que estão nos ensinando a ter paciência. Ai, ai. Ser como sândalo, né? Ser como sândalo que perfuma o machado que o fere. Tá em Provérbios, né? Acho que é Provérbios, se eu não me engano. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. Um grande abraço em todos. Amanhã a gente está junto aqui. Com batida ou sem batida, estaremos aqui juntos, tá? Um abração. Até mais. E quem quiser entrar no grupo lá do WhatsApp, né? Para receber os links, estava esquecendo aí, para receber os links dos estudos ao vivo, porque às vezes a gente não recebe as notificações, nem eu recebo as notificações do Facebook, às vezes para o estudo aqui, né? Então, tem o QR Code ali, só fazer a digitalização, você já entra direto ali no nosso grupo de links lá do WhatsApp, tá bom? Então, tá feito o convite. Um abração, até mais.